Eu vou falar sobre a primeira parte do capítulo Noites de Curitiba. Fala sobre Serginho, um galã da noite que se encanta por uma bailarina chamada Marina. E juntos eles começam um romance e depois Serginho, o galã da noite, ele vai se cansar dela. Ele fica em busca de novas mulheres e ela, aliás, afirma que fazia tudo por ele para continuar a ficar com ele. Depois ele viajou com uma nova amante para o Rio de Janeiro. E na tentativa de ainda a Marina ter o Serginho, ela presenteou o Serginho com um carro. E esse carro ele viajou com essa nova amante. E depois de tudo isso, um garçom a consolou. Depois que viu que tudo mudou e que era a mulher da vida dele. Era inverno quando o Serginho estava num bar e acontece uma briga, onde ele parte o nariz e quebra dois dentes. E um conhecido pergunta para ele sobre a Marina e ele bate no desconhecido até desacordá-lo. Além disso, ele estava jogando poker, ele perde o poker, perde todo o dinheiro da herança e ainda vai ter que pagar mais duas bailarinas. E numa noite chuvosa, Serginho ele estava na rua olhando para uma sacada com um canivete na mão. Daí ele anota o nome da Marina com esse canivete. Ele lembra do tempo em que ele tava com a Marina, né? Que os dois dividiam bife e batata frita. Ela pedia chopp e ele licor. Depois disso, né? Dele lembrar, ele tava sofrendo nas noites, nos bares, né? Que ele vivia no bar, no Tique Bar, o nome do bar que ele ficava. Ele sempre tinha um amigo garçom que tava sempre com ele. E que ele só saía do bar quando os garçons começavam a colocar as cadeiras em cima da mesa. Eu, na praça via os motoristas lavando seus carros, um anão passando com uma boina. Passava o primeiro ônibus com as luzes acesas e às vezes ele, quando ele estava em casa, ele aparava o bigode e usava um terno azul. Ele não tinha mais sorte com as meninas, que antes ele era galã, acho que é assim que fala, com as garotas, né? Ele conseguia ficar com várias garotas. E depois que ele terminou com a Marina, ele não conseguia mais, não tinha mais esse poder de ficar com as meninas. Daí então ele vivia no bar. E eu vou começar falando sobre o conto Quem Tem Medo de Vampiro. Neste conto em geral, o autor ele faz muitas críticas, e ele já começa com uma crítica sobre os contos, que em todo conto sempre tem o mesmo João e a mesma Maria, que sempre falta a criatividade, imaginação, até para mudar o nome dos personagens. E daí ele fala que o vocabulário, provavelmente nesses contos, é primário, que tipo é meio pobrezinho. E ele também fala sobre confiança. Ele faz uma crítica sobre você, tipo, imaginar que a pessoa é uma coisa, mas não necessariamente ela é aquilo. E quando você descobre, você fica tentando se explicar. Tipo, ah, mas essa pessoa não era isso? Ela não fazia tal coisa? E não necessariamente a pessoa disse que ela fazia isso. Você simplesmente pensou e criou uma imagem daquela pessoa, uma imagem errada, e, tipo, criou toda aquela perfeição e confiou nessa pessoa. E daí você descobriu coisas que talvez a pessoa não fosse tão certa assim. E daí, né? Vou continuar falando sobre o texto Quem Tem Medo de Vampiro. Esses autores, eles têm muito medo do jornal, porque o jornal é realmente mostrar que eles realmente são, que são caras que ficam plagiando e copiando tudo. Mas, apesar deles nunca terem dado uma nota oficial ou alguma entrevista assim oficial pro jornal, os jornalistas sempre dão um jeito de realmente mostrar eles no jornal. Esses caras realmente são ótimos copiadores, sabe? Eles copiam de tudo, desde uma matéria no jornal até uma bula de remédio, só eles verem uma coisa que eles já estão copiando. Esses caras realmente gostam de se exibir, eles gostam de se mostrar, de aparecer. Porque eles realmente gostam de estar em evidência, de sempre mostrar que eles estão ali. Eles querem ser lembrados, querem ser lendas, tipo o novo Elvis Presley da música. Mas fique de olho com esse tipo de gente, porque ele pode chegar ali de fininho para ser seu amigo, mas na primeira oportunidade ele vai lá, vai roubar sua história e publicá-la como se fosse dele.
Mas o engraçado é pensar que esses caras nunca fazem isso com gente muito acima deles. Você não vai ver ele com uma pessoa do alto. Você não vai ver ele fazendo isso com uma pessoa do alto patente da sociedade. Bom, A Balada do Vampiro conta a história do personagem Nelsinho, que é um rapaz de 20 anos e mostra seu desejo pelas belas moças da cidade de Curitiba, enquanto ele as observava na Rua das Flores. Mostra também um pouco do seu sofrimento, seu sentimento pela rejeição dessas moças. Tanto que logo no começo do texto fala muito sofredor olhar para essas moças bonitas, que são tantas. E depois ele faz até um intertexto com o filme Branca de Neve, com a famosa frase: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Ele muda essa frase para gênio do espelho: existe em Curitiba alguém mais aflito do que eu? E um pouco antes ele até fala: poderá sempre estar se enfeitando e se pintando, se adorando em seus espelhinhos. E tudo isso para me deixar assanhado. E ele sempre vai suplicando por um beijo. Mostra bem o desejo dele, do Nelsinho, né, por essas belas moças da cidade de Curitiba. E ao mesmo tempo vai mostrando o sofrimento dele pela rejeição dessas moças. Diz: ó meninas mais bonitas de Curitiba, nenhuma baixou sobre mim o olhar vesgo da luxúria. Calma, Nelsinho, calma. E mostra também a rejeição dessas moças em relação a ele e mostra o sofrimento dele. E ele finaliza: já faço em Curitiba o carnaval de sangue, ai de mim quem me acorde. O soluço do pobre vampiro, quem há de ouvir? Prazer, meu nome é Dalton Gerson Trevisan, mais conhecido como Dalton Trevisan, ou Vampiro de Curitiba, por uma das minhas maiores e mais conhecidas obras, O Vampiro de Curitiba, e pela minha natureza reservada. Nasci em 14 de junho de 1925, na cidade de Curitiba. Comecei a minha vida trabalhando na fábrica de vidros da minha família. Depois, estudei Direito na Faculdade de Direito do Paraná, que hoje seria uma atual UFPR. Lá, eu liderei o grupo literário da revista Joaquim, a todos os Joaquins do Brasil, que rodou entre 1946 até 1948. E lá, eu publiquei 2 obras de ficção, Sonata ao Luar e 7 anos de pastor, mas eu prefiro não comentar muito sobre isso. Para mim, essas obras nunca existiram. Ainda bem que eu esqueci disso. Hoje tenho quase meus 95 anos, com cerca de 45 obras, entre as mais conhecidas: Quem Tem Medo de Vampiro, a coletânea Em Busca de Curitiba Perdida, o meu único romance, A Polaquinha, que ganhou até peça de teatro, Aé, novelas nada exemplares, Cemitério de Elefante, O Anão e a Ninfeta, e a mais conhecida, O Vampiro de Curitiba, e entre outras. Obras essas que me renderam muitos prêmios, como por exemplo o Jabuti, prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Artes, prêmio Telecom, prêmio literário da Fundação da Biblioteca Nacional, prêmio Camões, prêmio Machado de Assis e prêmio do Negrinho. E em muitos deles eu enviei representantes para buscá-los, porque não gosto de câmeras. É um milagre estar gravando esse vídeo para vocês e prefiro a notoriedade do que a popularidade. Hoje, vivo até hoje na minha casa, na rua Ubaldino, no alto da 15, em nossa Curitiba. Curitiba que foi, não é mais. Bom, meu nome é Paulo. Oi, boa tarde. Eu sou Amanda. Olá, boa tarde, meu nome é Dênia. Boa tarde, meu nome é Isabela.